Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: as guerras de Trump. O efeito Donald Trump aponta para dois caminhos aparentemente contraditórios no que tange às expectativas econômicas nessa quarta. Por um lado, a inflação mais forte em janeiro amplia as preocupações com as guerras comerciais do presidente norte-americano, dando mais materialidade às pressões inflacionárias que pode criar. A sombra dessa possibilidade, somada às declarações do presidente do Fed, contribuem para as apostas em uma pausa na queda de juros no país. 2. Por outro, a própria reação do governo brasileiro, negando enfaticamente qualquer linha de embate com os Estados Unidos e traçando um caminho concerto de negociações, via o ministro e vice-presidente Alckmin, favorece, internamente, a ideia de que os movimentos de Trump podem, sim, acabar em negociações, e não em medidas unilaterais. Além disso, um segundo vetor do estilo Trump, a possibilidade de que encaminhe conversas decisivas no que tange conflitos geopolíticos, dá credibilidade a um possível plano para encerrar a guerra da Ucrânia. Mesmo que prematura, essa perspectiva abre espaço, pela primeira vez em um bom tempo, para conjecturas sobre o barateamento da energia na Europa, via gás russo, por exemplo. Vem daí também o fortalecimento do euro frente ao dólar. Para além dos importantes sinais de curto prazo, esses dois vetores, opostos, encapsulam as variáveis que continuarão a pairar sobre o início do novo governo norte-americano e, em última instância, constituirão seus eventuais sucessos ou fracassos. Ebulição interna no governo Lula? As críticas do presidente Lula ao Ibama dificilmente darão gás para a oposição, incomodarão o mercado ou afetarão sua popularidade. Talvez pelo contrário, dado que a ideia de exploração da margem equatorial é amplamente aprovada pelos agentes econômicos e pode até ser valorizada junto ao grande público. O problema, aí sim, é que Lula, de cara, já enfrenta críticas e a consequente desmobilização de sua própria base, que vê enormes contradições entre a fala e a imagem de uma forte política ambiental. A ver se o gargalo será estancado ou se aprofundará, caso se transforme em crise e percepção de fritura da ministra Marina Silva. Sinais para a economia brasileira. Enquanto isso, o grau de mobilização que o governo mostrará com a tal agenda prioritária que leva ao Congresso nessa quarta dará não somente uma medida de prioridades políticas, como influenciará as expectativas econômicas. Em primeiro lugar, virá a aposta na isenção do IR, que emerge como medida central para a Fazenda e para Lula. A questão, aqui, é o nível de cuidado e precisão que será dado ao anúncio, ou mesmo as especulações sobre as contrapartidas para evitar o aumento de gastos. Outro fator central será o quanto o governo estará disposto a se esforçar no que se refere a medidas de contenção de gastos, como as voltadas à previdência dos militares e aos supersalários. A partir daí, o cenário 2025-26 ganhará mais contorno, associado às estimativas de um BC duro com a inflação, ou seja, mantendo a Selic nas alturas, e com um olhar cada vez mais atento para os sinais de desaceleração econômica, como o recuo de 0,5% nos serviços em dezembro, divulgado hoje. Destaque, nesse sentido, para a pesquisa mensal do comércio, que sai nessa quinta-feira. Outros indicadores. Também nessa quinta, serão divulgados o levantamento sistemático da produção agrícola de janeiro, no Brasil e no exterior, o índice de preços ao produtor de janeiro e os pedidos iniciais de seguro-desemprego, semanais, nos Estados Unidos. O PIB do Reino Unido em dezembro e o IPC da Alemanha em janeiro, segunda parcial. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.